também vou postar isso daqui lá no sistema, no WhatsApp de vocês, tá? É a minha aula que eu uso. Ah, aliás, a professora, a coordenadora me encheu o saco porque eu passei com a logo do IFG, mas não muda nada, porque eu dou aula nos dois lugares, então dá no mesmo. Aqui, ó. Pronto. O problema era o logo do Senai. Aí. Bom, então vamos falar aqui um pouquinho sobre motores elétricos, tá? É uma aula um pouco mais teórica agora no começo, é uma aula que ela é um pouquinho mais cansativa nesse início, mas eu vou tentar passar o mais rápido possível por ela, para a gente chegar na parte da leitura de plaqueta, que é uma coisa que, muito embora a gente vá fazer à distância, dá para entender bem, ou seja, ler a plaqueta do motor, a gente não precisa estar com o motor na frente. E o que vai ficar para a prática quando a gente retornar nas atividades? O que vocês estão fazendo de aula teórica comigo vai ter prática. Exemplo, a partida direta que vocês fizeram agora comigo, assim que a gente retornar, a gente vai montar ela, certo? A partida direta com sinalização que vocês montaram comigo agora, a gente vai fazer a aula prática depois. Está tudo gravado em vídeo aí, vocês podem inclusive me cobrar depois. Então, isso tudo aí a gente vai fazer aula prática. Dessa parte de motor, a parte teórica que eu vou dar aula aqui seria a mesma aula que eu daria presencialmente. Então, não muda muito para vocês, tá? O que vai mudar é o seguinte: na parte de acionamento de motor elétrico, que a gente vai estar trabalhando, a gente tem que fazer um entendimento teórico do que é o motor, para depois a gente ir para a montagem. Dessa parte de motor, então, a parte de montagem, fechamento, ligação de motor, muito embora a gente veja a parte teórica aqui, ainda assim vai ter que ser reforçado na prática na hora que a gente estiver em aula, tá certo? Deixa eu só dar uma olhada se ninguém da turma falou comigo aqui. Tá todo mundo conseguindo acessar. Entrar na reunião. O rapaz está com dúvida como faz para escutar. Matheus, deixa eu ver se o Matheus está aqui. Matheus Pires. Matheus, pior que tem que explicar aqui. Ele tem um microfone no lado esquerdo aí, ou na parte de cima. Alguém consegue falar com ele aí para explicar sobre como que desbloqueia? Se puder colocar, porque ele não está sabendo ativar o fone de ouvido, o microfone. Bom, então eu vou começar aqui, tá? Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre motor elétrico, um breve histórico de motor, funcionamento, vai entender um pouquinho sobre motor síncrono e assíncrono, característica mecânica, e uma das partes mais importantes aqui, ó, que eu vou até frisar aqui, porque daí vocês podem me cobrar depois, é essa parte aqui, ó, plaqueta de identificação, tá? Aqui na turma, eu sei que tem gente que trabalha em indústria, e eu sei que tem gente que com certeza já viu motor. Mesmo sabendo que tem gente que já viu motor, eu tenho certeza que muitos, acho que como vocês não tiveram aula, não sabem ler, e mesmo conhecendo gente que trabalha na área, tem gente que tem uma certa dificuldade em identificar os dados da plaqueta do motor. Cara, isso é recorrente, e inclusive quando a gente está nas aulas presenciais, o pessoal tem umas certas dúvidas. Então, isso daqui, ó, leitura de plaqueta, cara, a gente vai forçar bastante para que vocês tenham um bom conhecimento e reforcem bastante esse conceito na cabeça de vocês, tá? Deixa eu limpar aqui e continuar. Bom, motor elétrico. Primeira coisa, o que é o motor elétrico? Esse equipamento que eu mostrei aqui para vocês é o motor elétrico e ele é o responsável por fazer uma transformação de energia. Tudo que vocês forem entender na indústria que faz algum movimento, alguma força, algum processo no ambiente industrial, ele transforma uma energia em outra. Então, o motor elétrico, ele está transformando a energia elétrica em energia cinética lá na ponta do eixo do motor, que vai fazer essa pontinha desse eixo aqui girar, tá? E essa ponta desse eixo girando, a gente transforma basicamente em qualquer coisa que a gente imaginar no ambiente industrial. Com um motor elétrico, com essa força motriz girante, a gente faz ar-condicionado, faz ventilador, faz esteira funcionar, faz, cara, basicamente tudo que tem no processo industrial, você consegue fazer com uma máquina girante dessa, certo? Então, o motor elétrico é uma das coisas mais importantes no ambiente industrial hoje em dia. Inclusive, eu costumo falar o seguinte: antes do motor elétrico existir, existia motor? Pergunta, vocês acham que antes do motor elétrico existia motor na indústria para fazer os trabalhos?
Sim, só que era vapor. Correr. Hum? Ou a roda d'água. Tinha, só que era vapor ou, Vapor. ou, ou se não Roda a d'água. roda d'água. Roda d'água, ela não era usada na indústria, não. Ela é usada em outros Não? processos. Mas, mesmo assim, é um bom exemplo também. Ou se não era vapor. Eu Antes vou dar um da. exemplo para vocês aqui, ó. Vou abrir o YouTube, tá? Eu vou mostrar aqui como que era, por exemplo, o motor que era usado em indústria antes. Old Steam Motor. Ó, esse aqui é um exemplo pequeno, porte, né? Vou abrir aqui, ó. 1890, antes da indústria, antes da parte elétrica chegar na indústria. Vou tirar o som porque isso aqui não faz diferença nenhuma. Quer dizer, se bem que agora ele vai fazer barulho, né? Deixa eu achar aqui. Olha só. Tem que ter pressão. A pressão ela é dada pela queima de, naquela época, carvão, madeira, qualquer coisa do tipo. Por isso que, inclusive, quem é um pouquinho ligado em história e gosta de um pouquinho de história, lembrar lá da Inglaterra. A Inglaterra, na época antes da Revolução Industrial, durante a Revolução Industrial, era uma cidade cinza, assim. Se você olhasse para a cidade, ela era uma cidade que era feia, muito feia, né? Não que seja bonita hoje, mas era feia. Então é porque as indústrias, elas geravam, todas que precisavam fazer alguma coisa, fumaça, basicamente. Então era uma cidade que todo cantinho tinha alguma chaminézinha soltando fumaça. Porque se você queria fazer algum movimento, você precisava disso aqui, ó. Olha só. Até começar isso aqui demora, vamos passar um pouquinho para frente. Vai. Deixa isso aqui. Ó. Aí pensa trabalhar do lado de um negócio desse aqui o dia inteiro. É engraçado, né? Porque se a gente parar para pensar, isso aqui fazem um pouco mais de 100 anos. Isso aqui era Professor, recorrente na indústria. só uma Oi? ressalva aí. E também nessa época aí não tinha EPI de segurança e nem proteção de segurança nenhuma, né? Nada. Era uma época onde criança trabalhava na indústria manuseando esse tipo de máquina no meio da Pois fumaça, então, no aí meio era de um monte. aí onde eu trabalhava, antigamente era trabalhava Deus dará. Vamos trabalhar hoje, mas não sei se eu volto para casa com os dedos, se eu volto para casa com o pescoço. Isso aí era, Sim. Inclusive na área de né? eletricidade, nossa, no começo era muito assim. Para ter uma ideia, salvo engano, um a cada três eletricistas, eu não lembro agora da quantidade, tá? Mas eu acho que é alguma coisa assim. Um a cada três eletricistas na época morria por alguma coisa relacionada à área de elétrica, só para ter uma ideia. Uhum. Então, olha só, olha esse negócio aqui. Vocês são eletromecânico. A parte de mecânica aqui é uma delícia, ó. Tem coisa pra caramba. O cara tem que tocar óleo aqui para o negócio funcionar bem, ó. Olha lá. A mãozinha dele onde é que tá aí? Hã? A mãozinha dele onde é que tá aí? Não, nada seguro. Então, esse negócio aqui era recorrente. Se você lembrar, quer ver? Uma imagem aqui, ó. Inglaterra é Revolução Industrial. Deixa eu ver se tem uma imagem da Inglaterra na época da Revolução Industrial. Você olhava para a cidade, ó, era esse aqui, ó. Esse aqui é a figura da Inglaterra naquela época, gente. Só para vocês terem uma ideia. Deixa eu abrir a imagem aqui. Uma cidade cinza. Eu gosto de contar um pouco dessa parte de história para vocês entenderem onde que a gente chegou. Então, o motor elétrico, que é o que a gente utiliza hoje em dia, ele é o equipamento que permitiu, inclusive, ter uma melhora na qualidade da questão do trabalho nas indústrias. Se você olhar isso aqui é uma figura, uma imagem do que era a época. Não sei nem se isso aqui é uma foto. Eu acredito que isso aqui seja até uma foto de baixa qualidade, né, por causa do tempo, mas uma foto. Hoje em dia isso aqui é inimaginável, né? Não tem nem jeito da gente imaginar um lugar para se trabalhar para se viver desse jeito, né? Mas na época era assim. Inclusive foi nessa época que o pessoal começou a perceber que a poluição poderia gerar problema, né? Foi nessa época também que eles mataram muito rio lá na Europa e por aí vai, né? Mas bom, largando um pouquinho da parte de história pro lado aí, que tem gente que às vezes não gosta, voltando para a parte do motor. Então, o motor foi o que permitiu, esse motor elétrico aqui, a aplicação da eletricidade na indústria, porque a indústria existia sem eletricidade, né?
Mas aí, com o desenvolvimento do motor elétrico, é que se tornou possível utilizar a eletricidade como uma ferramenta para fazer trabalho, que antigamente não era. Antigamente a gente trabalhava com mecânica. Como vocês acabaram de ver, motor a vapor, né? E gerava todos os problemas que tinha. É muito importante que vocês trabalhem com motor elétrico, porque basicamente hoje em dia, e esse levantamento aqui não é atualizado, 80% da energia elétrica mundial é utilizada por motor de algum tipo. Se vocês pararem para pensar, na indústria de vocês aí, com certeza, qualquer processo que você imaginar, for olhar à sua volta, vai ter um motor elétrico. Inclusive, eu acho que é na turma de vocês que alguém mandou, Matheus, né? Foi o Matheus que mandou uma foto mexendo aí com um sistema de uma tubulação e que na ponta eu acho que tem tipo um ventilador, coisa assim. Aquilo ali, com certeza, para funcionar tem um motor. Então faz parte do dia a dia de vocês, mesmo que vocês não conheçam bem, tá? Então, continuando. Aí o motor tem um monte de equipamento que é conhecido como motor elétrico. Só que tem motor elétrico que já foi muito utilizado na indústria, tem motor que hoje em dia ainda é utilizado na indústria, tem motor elétrico que tem aplicação que é mais voltada para a área residencial, como motor monofásico, por aí vai. O meu foco, como eu trabalho com eletricidade industrial, é o motor que é mais aproximado do que é utilizado no ambiente industrial. E o motor mais utilizado no ambiente industrial está dentro dessa família aqui. Ó. Eu vou navegar aqui para mostrar para vocês. É o motor de corrente alternada, trifásico, assíncrono de gaiola. Esse daqui é o motor mais utilizado que a gente tem na indústria. Quando você fala motor elétrico, normalmente é esse. Então, é um motor de corrente alternada, trifásico, assíncrono de gaiola. Por que os outros eu não vou dar tanto foco? Motor monofásico é pouco usado na indústria, é mais usado na área residencial. Então, eu não vou perder tanto tempo assim, porque a gente não tem tanto tempo para ficar estudando todos os motores. Porque senão, só esse aqui já renderia um assunto enorme, tá? Assim como o motor de Pessoal, corrente contínua. só repete Oi? o nome desse motor principal que o senhor falou. O motor que a gente utiliza? É esse mais utilizado. Só repete o nome aí para me notar aqui. Motor de corrente alternada, trifásico, assíncrono de gaiola. Ou, como algumas pessoas preferem chamar aqui, ó, deixa eu anotar para você. Tem gente que prefere chamar assim, ó, motor de indução trifásico. Se você abreviar isso aqui, vira MIT. Por isso, tem alguns lugares que você lê MIT, significa motor de indução trifásico, que é o que a gente mais utiliza. Então, esse MIT, eu já vi esse MIT aí em muito motor alemão, entendeu? Que chega lá nas máquinas lá. Pode ser que seja isso, tem que ver, né? Ele vem, Porque esse motor de indução trifásico, eu estou falando em português, né? Em inglês pode ser que não mas seja. ele vem escrito em alemão e é outro nome lá que eu esqueci. Tem muito nas máquinas lá e o cara tá falando também que é esse MIT aí, ó. Entendi. Mas no português, basicamente, tem gente que abrevia desse jeito. O motor de indução trifásica é o MIT, tá? Tira uma foto desse motor, compartilha com a gente e me chama para eu ver o que é, porque eu conheço bastante motor, então eu posso te falar o que é a informação que você viu. Amanhã eu tiro e mando pro senhor ver. Tá? Manda no grupo, daí todo mundo vê. Beleza. Tá? E aí, continuando, motor de corrente contínua já foi muito utilizado na indústria? Já foi muito utilizado na indústria. O problema é que não é mais. Motor de corrente contínua hoje ficou restrito à aplicação de pequeno porte, coisa eletrônica e por aí vai. Antigamente, o motor de corrente contínua era muito utilizado por quê? Porque ele tinha a facilidade de se fazer controle de velocidade. E hoje em dia a gente não precisa disso, porque hoje em dia a gente consegue controlar a velocidade desse motor aqui usando o equipamento chamado inversor de frequência. Outro nome que com certeza vocês também já viram, quem trabalha na indústria muito, tá? Então, o inversor de frequência entrou hoje como a ferramenta para controlar a velocidade desse motor aqui, ó. Então, se vocês forem imaginar, este motor aqui, o inversor de frequência controla a velocidade hoje em dia, tá? Antigamente era difícil fazer o controle de velocidade do motor de indução trifásica, então era usado o motor de corrente contínua. Porém, caiu bastante em desuso. Então eu vou marcar aqui, ó, motor a gente vai utilizar mais este trifásico assíncrono de gaiola. É nele que a gente vai concentrar, é o que mais uso. Certo? Posso continuar?
Pode. Uma dúvida? Não, já tiramos. A minha eu já tirei, que eu queria só saber para me notar, para não ficar mais a parte dele. Beleza. Deixa eu limpar aqui. Vamos continuar então, vamos para a próxima parte. E aí aqui tem uma historinha, isso aqui vocês leem depois, que fala sobre a questão do motor. E aí aqui a gente vê como que foi se tornando mais viável utilizar o motor na parte industrial. Como vocês percebem, o primeiro motor é de 1891. 1891, um motor tinha uma relação de 88 quilos por quilowatt. Hoje em dia não, esse aqui é de 84, né? O motor tinha 6,8 quilos por quilowatt. Olha só a diferença. Isso daqui, ó, é questão de evolução tecnológica. Antigamente, o motor ele tinha coisas que não eram tão eficientes do ponto de vista tecnológico. Para ter uma ideia, a isolação desses materiais aqui, no começo, era feito com seda. Era feito com fio de cobre que não tinha esmalte em volta. Era feito com papel, isolação, papel normal, não papel tratado, mas então o motor era muito maior. Quer ver eu dar um exemplo? 88 quilos por quilowatt. Deixa eu parar um pouquinho aqui para dar um exemplo para vocês. Mostrar aqui a minha tela. Deixa eu pegar aqui. Todo mundo está me vendo? Sim. Tá. Sim. Ó, este motor que eu fico trazendo aqui toda hora é um motorzinho pequeno. Estou carregando na mão, não é um negócio muito pesado, certo? Eu vou ler a potência dele aqui para vocês. Esse motor aqui tem 1/4 de cavalo. 1/4 de cavalo. Bem pequenininho, tá? 1/4 de cavalo. Deixa eu fazer o cálculo aqui para vocês. Significa que a potência dele em quilowatts, só por curiosidade, para falar para vocês, tá? Eu vou compartilhar novamente aqui a minha tela para fazer um cálculo para vocês. Calculadora. Vamos ver se vocês estão sabendo. Um cavalo vale quantos quilowatts? 773. Oi? Mais ou menos uns 773. Tá falhando muita voz. Tá falhando aí? Eu acho que é no seu. Tá falhando a minha voz para mais alguém? Não. Pra mim também. Tá cortando. Tá cortando? O que cortou foi só do Gabriel, do professor não cortou, não. Aqui não. Ah, então se tem mais gente que tá ouvindo a minha bem, é a internet da pessoa. Bom, então vou continuar aqui. De qualquer maneira tá gravando, tá? Mas eu vou continuar. Um cavalo tem 736 watts, tá? 736 watts é abaixo de 1 kW. 1 kW são 1000 watts, certo? Mas vamos lá. Vou fazer uma conta aqui para vocês entenderem. Esse motorzinho que tem aqui, ele tem 736... desculpa, ele tem 1/4 de cavalo, ou seja, ele tem 1/4 de um cavalo que vale 736 watts. Dividido por 4, significa que esse motor que está na minha mão, ele tem 184 watts, tá? Ou 0,184 kW, porque você divide por 1000, entendeu? Até aí tudo tranquilo? Tranquilo. Tá. Então, esse motor que estava na minha mão teria lá no começo, lá em 1891, se ele tem 88 kg por quilowatt, 0,184 vezes 88. Esse motorzinho que eu levantei aqui na minha mão teria 16 quilos, gente. 16,2 quilos. Vocês têm noção do que é um motorzinho desse tamanho aqui? Só espera um pouquinho, deixa eu atender um negócio ali, rapidão. Ei, 44. Só conversando bosta aí, 44. Ih, ó o Alisson. É você que tá falando, Zé Ruela. Já chegou bagunçando. Já chegou sapiando. Rapaz, tem que estar vigiando vocês, aí. Você tá doido, hein? Tá solitário, né? Tá solitário, né? A turminha que lá do fundo não tá aqui, né? Colocar o lobo pra ver vigiar as ovelhas? Ô, Cleiton, é igual você falou mesmo aí, viu? Se não vigiasse a 44 aí, ia tá enrolado. Não entendi? Pô, isso aí, mano. Cola em nós que é sucesso.
Tá, vamos lá, vamos continuar. Então, só para vocês entenderem, esse motor que estava na minha mão aqui, deixa eu fazer um teste aqui com a mão, deve pesar uns 2 quilos, mais ou menos, esse motor. Pesaria lá na época 16 quilos. Agora você imagina, por exemplo, um motor de 1 cavalo. Motor de 1 cavalo, que é um motor pequeno, é desse tamanho o motor de 1 cavalo. Ele seria mais ou menos 65 quilos, um motor de 1 cavalo. Quem conhece a indústria sabe que um motorzinho de 1 cavalo não pesa 65 quilos nunca, né? Então, a questão da evolução tecnológica é gritante, né? Lá no começo não tinha nem como utilizar esse tipo de motor. Aqui. Pois então, professor, esses motor de portão que abre e fecha o portão, ele é de 1 quarto. Uhum. Às vezes a pessoa o motorzinho de 1 quarto não carrega nada, mas a tolerância dele, ele puxa um portão até de 500 quilos, entendeu? Pois é. E dependendo de como a força é aplicada, ele faz movimento de coisa demais. Então, assim... eu instalo ele direto. Tem hora que a gente tem cliente que fala assim, ele vem um sisteminha de embreagem nele, você acelera ele e diminui. E tem um sistema de frenagem nele que você, por exemplo, ele chega, um exemplo, 300 milímetros para poder ele fechar, ele tem aquele fim de curso que ele dá aquela pausa e continua sempre mais suave. Aí quando a gente mexe nele para fazer essa parada suave, ele dá uma interferência, uma queda de energia muito rápida. Eu tô sem entender quando a gente programa ele desse jeito, entendeu? Se for o portão que eu conheço, é porque ele mexe com inversor de frequência e aí ele dá muita variação de energia na rede por causa da parte eletrônica dele. Mas eu não sei se o que você instala é isso. É só esse motor que vem com essa frequência. Quando a gente está, ele só dá esse probleminha quando a gente instala aquela fotocélula nele, reconhecimento de fotocélula. Quando a gente instala nele, aí ele acontece esses problemas aí, entendeu? Quando a gente não instala o fotocélula, ele continua normal. Agora, quando instala o fotocélula, ele começa a dar esse spam. Aí eu teria que ver o equipamento como que ele é para poder falar, né? Mas não dá para falar assim. Mas agora, voltando para a parte da nossa aula aqui, só para vocês entenderem como questão tecnológica muda, né? 1891 foi quando o primeiro motor elétrico saiu. 1901, deu 10 anos. O motor saiu de 88 kg por quilowatt para 29 kg por quilowatt. Isso aqui é a evolução tecnológica. Então, a gente percebe claramente, o negócio começou, às vezes ele não é tão bom, né? Tem, por exemplo, quem teve celular touchscreen lá no começo, era meio ruinzinho, era meio porcaria. Eu já tive, na época, lá no começo. Hoje em dia, basicamente, você tem que procurar para comprar um celular que é com botão. Assim, a evolução tecnológica é um negócio que é absurdo de vez em quando, até para acompanhar. Então tá, falando sobre o motor ele evoluiu muito, diminuiu muito o tamanho, mas uma coisa vocês têm que saber, motor elétrico, desde a época que ele foi inventado, é a mesma coisa, tá? Quem provavelmente ligava um motor elétrico trifásico lá em 1900, ligaria um motor hoje em dia ainda se estivesse vivo. Então, a tecnologia do funcionamento do motor não mudou. O que mudou foi basicamente a tecnologia dos materiais que estão no motor, ou seja, fio de cobre, isolante, essas coisas aí que mudaram, mas o motor em si é a mesma coisa. Tá? Vamos lá, continuando. Aqui tem a parte da teoria e aí eu vou mostrar um vídeo de uma animação de como que funciona o motor elétrico trifásico. Antes disso, antes de continuar, eu vou botar essa animação lá para vocês. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Todo mundo aqui está ciente de como que funciona a corrente alternada? Não. O Bruno não explicou, não? O Bruno explicou? Então, o que é corrente alternada? Como que ela funciona? Fica oscilando. Fala aí, Rafael. O Bruno te explicou, ué? Ela oscila. Ela oscila, né? Ué, cara, ela não explicou, não. Ela é que nem um gráfico, ela fica oscilando. A contínua, ela segue em linha reta. O Bruno explicou isso umas 200 vezes lá. O Bruno explicou. O Bruno explicou, tá vendo? Espera um pouquinho, rapidão. Lá, Já volto aqui, rapidão. Aí, Rafael, esperando, hein? A 44. Mas, ó, eu expliquei, ué, alternada, ele fica subindo lá em cima e descendo. A contínua segue em linha reta, ué. Você que não prestou atenção. Só isso? E o que é o subir e Basicamente, descer, então, Rafael? Pronto, resolvi. Gente, então para continuar aqui, ó,
A questão da corrente alternada, quem falou aí para mim que ela oscila, realmente é isso, mas essa oscilação ela é controlada e ela varia conforme a frequência da rede, certo? Qual é a frequência da nossa rede? 220. Opa, atenção. 60, não sei o quê? 60 Hz. Alguém estava falando 60 aí, Hz. 60 Hz. É. Então, isso daí significa basicamente o seguinte: se eu tiver um carregador aqui, ó, nessa pontinha, a hora a corrente está entrando por aqui e saindo aqui, a hora ela está entrando por aqui e saindo aqui. Então, é isso que é a oscilação que a gente fala, isso que é a corrente alternada. Ela fica alternando entre o valor mínimo e o valor máximo, tá? Dentro da sequência que a gente sabe já das fases, aí a gente tem a oscilação. Mas, peraí, antes de a gente continuar, eu vou abrir essa animação aqui para vocês no meu computador. E aí eu acho que vai ficar muito mais interessante para que a gente possa entender o funcionamento. Deixa eu pegar aqui. Senai. Vamos, meu filho. Eu acho que eu vou abrir de novo isso aqui. Todo mundo está vendo a minha tela com essa animação? Sim. Isso aqui é uma animação do Senai, lá de Santa Catarina. Nela, a gente vê como que um motor elétrico funciona. Todo mundo está vendo o motorzinho da VEG aqui, ó? Vocês estão vendo? Sim. Bom, vou mostrar agora para vocês a parte que interessa, porque está acabando quase o vídeo dessa parte aqui da aula. Então, vou colocar a parte elétrica aqui, ó. O motor elétrico trifásico, que é o que a gente conhece, ele funciona com 3 grupos de bobina, mas por enquanto, antes de terminar a aula, eu quero mostrar apenas um para vocês. O que é corrente alternada? Ela entrando e saindo de um lado para o outro. E o que ela faz num sistema elétrico? Todo fio, quando você percorre ele com a corrente em um sentido, ele gera um campo, ó, corrente, campo, certo? Se a corrente vai para o outro lado, o campo vai para o outro. Então, a gente tem a oscilação da corrente indo para o lado do campo em um certo sentido, corrente para o outro em outro sentido. Olha só o que acontece se eu colocar uma fase aqui, ó. A hora que a corrente entra para um lado, ela gera positivo e negativo de um jeito. Por exemplo, aqui, ó, positivo está em cima. Se eu der passos aqui, ó, a gente vai ver que o positivo vai para baixo e assim por diante. Isso daqui é a corrente alternada. A corrente alternada ela tem o sentido de corrente indo para um lado e para o outro e, por consequência, alterando os polos conforme ela passa pelo fio que é do motor ou de qualquer outra coisa, certo? Certo. Galera, vai acabar o vídeo, eu vou fechar aqui e aí eu já continuo, tá bom? Continuar nessa mesma parte. Até mais.